Ô Zé, vamos pro bloco 2 chamar um craque do jornalismo aí, o Chico Otávio do Globo, para entrar na conversa com a gente. Cadê o Chico? Presença ilustríssima. Isso daqui é Oi, gente. raro, cara. Ô, Chico, que bom te ver. Tudo bem? Olá, Prazer Chico. aí. Uma honra estar aqui com vocês, dividindo aí o programa. Ô, Chico, boa noite Ô, para você, a honra é nossa. Boa para quem não noite. sabe, aquilo que está ali atrás do Chico é só prêmio Ah, S. é. É só diploma de prêmio S, entendeu? E ali só dá para A, ver alguns, porque ele não cabe nessa parede aí que ele já ganhou de prêmio, não. Tá igual a a, a, mi- execução orçamentária do governo. É pouquinho prêmio que a gente está vendo ali. Tem muito mais para ver. Tem umas 500 vezes mais. a minha esposa que gosta de falar que isso aqui é um quartinho egóico. Ah, pá. O quarto é pequeno, mas né, o conteúdo é grande. Boa. Bom, olha só, o Chico trouxe uma informação muito importante, que é um laudo do Ministério Público, que comprova a prática de rachadinha no gabinete de quem? Né? De um personagem aí conhecido nessa área, que é o Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro. A história é a seguinte: o Chico vai dar mais detalhes para a gente. É o Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Rio de Janeiro. Ô, Chico, situa para quem está nos assistindo o que que esse laudo diz, por que que ele é importante e por que ele é mais um avanço importante, fundamental nesse esquema aí, nesse processo de investigação desse esquema das rachadinhas, meu caro. Maravilha. Bom, existem hoje duas investigações em andamento relativas aos funcionários do gabinete do Carlos Bolsonaro. Uma criminal e outra civil, de improbidade. Esse material que foi analisado pelo laboratório é para o inquérito criminal, né, que está sendo conduzido pela terceira promotoria, e a quebra foi autorizada pela Justiça por uma vara especializada em crime organizado. Então, assim, as decisões foram todas regulares, e esse esse inquérito, na verdade, começou em 2019, até por conta de uma série de reportagens publicadas pela revista Época, mostrando que havia uma semelhança muito grande entre o esquema do Flávio na Assembleia Legislativa e o esquema do Carlos na Câmara Municipal do Rio, né? E essa quebra aconteceu em 2021. Ficou parado um tempo, o juiz autorizou e os bancos demoraram, e aí entrou o ano eleitoral, a coisa ficou meio vagarosa. Enfim, eu acho que encerradas as eleições, todo mundo se animou e não havia mais nenhum tipo de ingerência política ou Os caras não estavam tentativa. esperando o resultado da urna, não, né, Chico? Não sei, mas de qualquer maneira, tudo bem. Não tá, ainda está Faz longe de parte, faz prescrever. parte. Peculato, eu não me lembro exatamente qual é a prescrição, mas ainda tem um prazo aí grande. E agora saiu a coisa de mais ou menos um mês e pouco, saiu esse resultado. A quebra, né? O procurador natural encaminhou para o laboratório, que digamos assim, uma unidade da Coordenadoria de Inteligência do Ministério Público do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de análise, e lá eles constataram essa movimentação, né, de pouco mais de 2 milhões de reais, favorecendo um chefe de gabinete do Carlos, né, uma pessoa assim de extrema confiança do vereador, que é o Jorge Luiz Fernando. Eu já ouvi dizer que ele é chamado de Jorge Sapo ou Jorge Sapão. Ele é um suboficial reformado da Marinha, e nos corredores da Câmara Municipal dizem que ele é uma espécie assim, de segundo pai do Carlos. Quando o Carlos está em crise, sofre algum tipo de revés político ou pessoal, que ele vai para a casa do Jorge para ficar lá recebendo os cuidados da família. Então, é exatamente esse cara que, desde 2018, é chefe de gabinete do Carlos. Ele foi favorecido com uma quantidade, né, de créditos repassados às contas dele por seis outros funcionários do mesmo gabinete. Para os investigadores, quem tá cuidando do caso,
Esse resultado do laboratório já é uma prova suficiente para imputar ao Jorge o crime de peculato. Mas foram feitas outras outros pedidos de diligência ao laboratório para tentar amarrar melhor agora, né, nessa segunda etapa da investigação, a relação entre o Jorge, a relação financeira entre o Jorge e o vereador Carlos Bolsonaro. É Ou esse seja, ponto que está parado. você vai chegar no Carlos Bolsonaro. E aí a pergunta do bloco, que você vai ter que responder ao final, é a Sim, seguinte: inquérito que investiga Carlos Bolsonaro, vai ou racha? boa, boa. Enfim, olha só, eu acho que no entender do Ministério Público, em termos de matéria penal, a prova tem que ser muito sólida, né? Então eles querem o que eu acho assim, o que o objetivo agora é saber. Já ficou demonstrado que o Jorge, ao mesmo tempo que recebia esses repasses sistemáticos dos outros 6 servidores, pagou despesas pessoais do Carlos Bolsonaro. Pagou. Então, ali tem Por uma exemplo, triangulação. deixa eu te Fala. interromper um pouquinho, porque Ou não? eu gosto de fazer que nem o Faustini fazia naquelas matérias do Fantástico, de não, conta de novo Sim. o dinheiro aí e tal. Então, é assim, deixa eu ver se eu entendi. Tem 6 funcionários do gabinete do próprio Carlos Bolsonaro, lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que Isso. regularmente depositavam dinheiro na conta do chefe deles, porque o chefe de gabinete Sim. é o chefe de Perfeito. todos os funcionários, certo? Teve uma Isso. funcionária que, na tua matéria, se eu não me engano, depositou, sei lá, R$ 650 mil, é isso? É, Uma só. uma só. Perfeito. Quer Isso dizer, mesmo. é Ao super longo de comum, um né? mês. Você depositar R$ 650 mil na conta do seu chefe. Super Sim, comum. mas assim, é só para lembrar que ao longo de um determinado período, né? Não Beleza, pegou e tudo botou esse dinheiro inteiro de uma tá vez na certo. conta do cara. Claro, Mas tá, claro. é isso mesmo. É É isso. periódico, quer dizer, Isso. e aí eles falam em peculato porque, obviamente, é o princípio da rachadinha. Você pega dinheiro Sim. público Dinheiro público. que deveria custear o salário de pessoas que trabalham efetivamente, e você pega esse dinheiro e fala, a pessoa, na verdade, fica com um pedacinho daquele dinheiro e devolve para quem a empregou na conta pessoal dela, o que configura roubo de dinheiro público. É isso. Perfeito. Essa tá. Perfeito. Beleza. E Até aí, então, está configurado, na opinião dos investigadores, o crime. Porque. configurado. Perfeito. E o próximo Mas passo, você ia falar e eu te interrompi. então, Toledo, já há provas de que o Jorge, esse chefe que você mencionou, pagou despesas pessoais do vereador Carlos Bolsonaro. O objetivo agora é saber se esses pagamentos foram pagamentos eventuais ou se havia uma rotina, né? Se eram pagamentos é, sequenciais, Corriqueiros ali, né? corriqueiros e tal. Até a pessoa assim, com quem eu conversei me disse: Olha, eu posso muito bem, em algum momento, pedir uma pessoa que trabalha comigo para pagar uma conta. Sim, Então, quero saber se é essa situação isolada ou se havia uma regularidade. E se havia uma regularidade, fica, fica comprovado o envolvimento do vereador nesse mesmo esquema. Por enquanto, está pegando só para o Jorge. Por entendi. enquanto. Eu vou É. mandar um boleto pro Toledo daqui a pouco. Toledo, você paga para mim um boleto aí. Não, mas o valor é que assusta, porque 2 milhões, se eu li corretamente a tua reportagem, é mais do que o Queiroz pagou. É, verdade. É Eu, muito eu, dinheiro. eu recuei até 2007, salvo engano. O Jorge trabalha com o Carlos Bolsonaro desde 2001, desde o primeiro mandato do Carluxo, né? Que eles trabalham juntos. O Carlos teve outro chefe de gabinete, inclusive a Ana Cristina Siqueira Vale, que foi casada com o Madrasta. Jair Bolsonaro, isso. Mas esse Jorge Sapo era o cara que estava ali à frente da gestão do gabinete desde 2018. Então, é o Entendi. cara mais importante da atualidade. Bom, então, se eu entendi, você já tem um laudo
que caracteriza peculato, pelo menos do chefe de gabinete. E, Exatamente. muito mal comparando, seria o major, tenente-coronel Mauro Cid, não era chefe de gabinete, a função dele era menos que isso, mas né, tem a ver ali, só para militar também, né? Braço direito do Bolsonaro, do pai e tal. Agora, e esse daí, pelo que você está dizendo, o segundo pai do Carlos Bolsonaro, um cara É que, isso. né, faz É tudo assim, por é assim ele. que ele é reconhecido na Câmara Municipal do Rio. E agora, quais são os próximos passos dessa investigação? Então, os promotores naturais do caso acionaram mais uma vez o próprio laboratório, que agora vai se deter nessa relação econômica entre o vereador e o chefe de gabinete. O sigilo já está quebrado, eles vão organizar, né, esse esquema de pagamento de despesas. E eu acho que, terminado isso, a investigação, para mim, está concluída e caberá ao promotor responsável fazer ali um juízo de valor e decidir quem será denunciado e por que crimes, né? Eu já estou vendo peculato e talvez lavagem, talvez até se aparecerem mais de duas pessoas na organização criminosa. Pelo menos esses três crimes aí estão no horizonte dessa investigação. E eu, sinceramente, acho que a coisa deve andar mais rápido, porque o sigilo já está quebrado, a base de dados já está à disposição do laboratório, agora falta apenas fechar o foco em determinadas dúvidas que ainda permanecem junto à terceira promotoria, que é responsável por essa investigação. Está nesse pé. Entendi. E dá para saber pelos dados, pelo laudo, Chico, se essas transferências ocorreram até quando, se elas continuaram ocorrendo em período mais recente, ou foi uma coisa depois que o escândalo estourou, eles pararam? Perfeito, cara. Gostei da pergunta. Depois que o escândalo estourou, eles pararam. A Curioso, coisa né? vai. É muito boa pergunta, cara. Boa pergunta. Eu tinha reparado isso também. Eu acho que vai mais ou menos até 2018. Para em 2018. Por aí. Alguém Tá deu ali certo. uma ordem. Vamos parar com isso. Você se É, lembra, Mas. Chico? No segundo turno da campanha em 2018, teve informação da filha do Queiroz e do Queiroz, porque o Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, e o Jair Bolsonaro, então deputado federal, tinha suspeita de rachadinha. E aí o Ministério Público do Rio estava investigando o Flávio Bolsonaro e o Queiroz. Tem alguma coisa de Flávio Bolsonaro, da época de deputado federal, que pode sair no âmbito do Não. laboratório, meu cara? Mas da época de deputado federal, que você diz, ou Não, Deputado estadual? estadual, estadual. Ah, estadual. estadual, sim. Cara, isso é uma confusão. Porque existe hoje, como vocês sabem, um recurso ajuizado pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, junto ao Supremo, para retomar o caso do Flávio, né? Porque ele em tese hoje está arquivado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então eles entraram lá com um recurso extraordinário. Eu não me lembro quem é o redator, mas talvez seja o Gilmar. E, enfim, essa decisão ainda não caminhou. Agora, de qualquer maneira, Kennedy, se por acaso esse inquérito for retomado, né, desarquivado, né, eu acho que vai ser necessário uma redistribuição junto ao órgão especial, que agora é o tribunal competente para julgar o Flávio, e mais, o desembargador responsável terá que ordenar, mais uma vez, a quebra de sigilo, e, enfim, infelizmente, o trabalho vai começar do zero, praticamente do zero. Eu acho que a única peça que escapou de tudo isso é ainda originalmente, aqueles relatórios do COAF, lá mostrando a Sim, movimentação financeira no gabinete do Flávio. Mas tudo depende ainda dessa decisão do Supremo, ao recurso boa, boa, extraordinário. boa Quer lembrança, dizer, Chico. dos filhos, só o Carlos deve estar perdendo o sono, então. Exatamente. E eu não sei se eles vão
tentar de novo jogar com os recursos e tentar dar uma embaralhada no caso, né? Minha impressão é que o Ministério Público Estadual já está mais escaldado, ele está mais preparado para essas chicanas, mas vamos ver. E o Vamos poder de aguardar os pressão próximos deles capítulos. diminuiu, né? E o poder de Exatamente. pressão diminuiu, né? Perfeito. Muito bom. Então, Boa. Vamos para a síntese, Zé? a resposta, imagino, Chico, possa ser alguma coisa do tipo: inquérito contra Carlos Bolsonaro vai para rachar, né? Eu acho. Concordo contigo. Mas é Ótimo, só minha muito bom. impressão. Não, não. Só impressão. Aqui a gente só lida com impressões. Chico, foi um Legal. prazer ter você Pô, aqui. valeu. Por favor, volte, que a gente está sempre em busca de um bom furo, de um bom repórter para contar a história para a gente aqui. Com o maior prazer. É só me chamar. Valeu, gente. Chico, Obrigado aí pela oportunidade. Chico, abração, hein? Valeu. Valeu.